E estamos no ar mais uma vez aqui no canal do Motorsport.com no YouTube. Você vê Carlos Costa ao meu lado e nós vamos trazer hoje um assunto palpitante que envolve piloto brasileiro. Carlos Costa, me fala uma coisa: como a demissão de Nick De Vries pode arruinar os planos de Felipe Drugovich, não na Fórmula 1, mas talvez na Fórmula E. Seja bem-vindo mais uma vez. Salve, Eric. Salve, galera. Bom, basicamente a história é a seguinte. Com a demissão do Nick De Vries da AlphaTauri, ele, claro, perde valor de mercado na Fórmula 1, não deve retornar à categoria principal em um curto prazo, aí, né, para ser bem eufemista, e com isso ele explora as outras opções dele no automobilismo. Vale lembrar a trajetória do Nick De Vries antes da chegada da AlphaTauri na Fórmula 1, né? Ele foi campeão da Fórmula 2 em 2019, não conseguiu vaga no grid da Fórmula 1 à época e com isso cavou um lugar na equipe Mercedes de Fórmula E, pela qual ele foi campeão da categoria elétrica, aliás. E o que estava rolando antes dessa ida do De Vries para a AlphaTauri, né? Lembrando que ele substitui o Alexander Albon naquele GP da Itália em Monza pela Williams, com isso consegue pontos e assim se cacifa uma vaga na AlphaTauri. Ele entra como piloto reserva da Mercedes, isso, que era alocado pela Mercedes, que fornece motores, aliás, para a Williams até hoje. Com isso ele entrou, na verdade, no radar das equipes, principalmente da AlphaTauri, que à época tentava viabilizar a contratação do Colton Herta. O Hertinha não tinha pontos de superlicença, no fim das contas o De Vries emergiu depois daquele bom desempenho de Monza como uma possibilidade. Aí é contratado, beleza, mas qual que era o cenário do De Vries antes disso? Lembrando que a Mercedes sai da Fórmula E. Sim. Ele estava negociando com a Maserati para continuar na categoria elétrica. A Maserati que hoje tem Maximilian Ginter e Eduardo Mortara como pilotos. A Maserati, ex-equipe Venturi, pela qual Felipe Massa, aliás, correu na Fórmula E. E basicamente a história é essa, né? Ele já estava meio que apalavrado com a Maserati, tinha também, como você bem reportou, a questão do... No WEC, no Mundial pela Toyota, né? E aí isso tudo cai a partir do momento que ele permanece, ele vai definitivamente como piloto em tempo integral da Fórmula 1 e aí esses planos são colocados ao lado. Stand-by, né? É. Até pelo calendário da Fórmula 1, com 22 corridas, né? Era para ser 24. Mas, no fim das contas, isso tudo cai por terra. A Maserati, portanto, contrata então o Maximilian Ginter. O Eduardo Mortara já estava na equipe desde a época de Venturi. E o que acontece em meio a tudo isso? Por que a gente está fazendo esse contexto todo? Porque Felipe Drugovich, hoje reserva da Aston Martin, compartilhado com a McLaren, ele fez teste de novato com a Maserati na Fórmula E, liderou a atividade, se eu não me engano, em Berlim. Sim. E agora treina mais uma vez pela Maserati também no E-Prix de Roma, a penúltima rodada da Fórmula E 2023, rodada dupla na capital da Itália. O Drugovich, segundo reportagens do portal The Race e corroboradas por outros veículos jornalísticos, né, ele está buscando uma vaga no grid da Fórmula E para o ano que vem, de modo tal que ele possa seguir como reserva na Fórmula 1, mas, paralelamente a isso, correr, que o grande problema do piloto reserva na Fórmula 1 é ficar sem atividade, né? E isso seria viável até pelo calendário da Fórmula E, né? O próprio Nick De Vries era reserva da Mercedes, na Fórmula 1. E era piloto da Fórmula E. Exatamente, então. É basicamente isso que ele quer fazer. Só que aí, o De Vries demitido da AlphaTauri, mexe os pauzinhos dele justamente com foco na equipe com a qual ele estava apalavrado antes de ir para a Fórmula 1. Vai voltar para o aconchego, onde ele era benquisto, era campeão, era um astro, não era ridicularizado, que a Fórmula E não vai ter jeito. Então, aí a gente tem que ver como que essas negociações todas se desdobram, porque a questão contratual dos pilotos é importante. O Eduardo Mortara tem contrato até o fim da próxima temporada na Fórmula E, e o Maximilian Ginter, por sua vez, tem o vínculo expirando no fim do atual campeonato. Só que o piloto alemão tem sido muito mais competitivo que o piloto ítalo-suíço nessa temporada. Então fica uma sinuca de bico aí para Maserati. E agora? Que tem um piloto que sempre foi consistente, é bom a gente ser justo com o Eduardo Mortara. Vamos lembrar da época de Felipe Massa, o Mortara batia consistentemente o Massa. Bem lembrado. Na Venturi, e é o cara que tá ali há anos na equipe, né? Com o contrato. Tem o jovem alemão Maximilian Ginter, que está rendendo bem, ganhando corridas, aliás, nessa temporada. E aí você tem um já campeão da Fórmula E, Nick De Vries batendo a porta, e Felipe Drugovich, que liderou a atividade de novatos e... Muito promissor. Exatamente, a Maserati está numa tendência de alta na Fórmula E.
E aí, Eric, quem você contrataria? Boa pergunta. Eu não sou pago para isso. Eu vou usar essa frase ridícula, mas não sou eu que tenho que decidir. Mas que é complicado, é complicado. Não, ali é muito complicado. Dor de cabeça boa, né? Não, antes você ter ali 4 nomes para 2 vagas do que 4 vagas e só 2 nomes, né? Se fosse o contrário. Mas aí vai decidir o futuro do piloto brasileiro. Muita gente eu vi quando a gente também falou sobre essa questão do Drogovic talvez fazer a Fórmula E, muita gente contra nas redes sociais. O piloto precisa ficar ativo, não adianta ficar só mais um ano na reserva ali, porque eu acho que não vai ter mudanças para o ano que vem. Fernando Alonso e o Lance Stroll devem permanecer na Aston Martin. E na McLaren, Norris e Piastri também não tem perspectiva de mudança em curto prazo. O mercado da Fórmula 1 ele vai ser palpitante para 2025. Né? Para o ano que vem, poucas peças devem mudar, até por conta de uma tendência de renovação de contrato do Lewis Hamilton. Então, essa silly season aqui para 2024 não vai ser tão agitada assim. Agora, salve-se quem puder a partir do final do ano que vem, que vai ter muita gente ali trocando de assento. E é interessante pontuar uma coisa só, Eric, porque o fato de o Drogovic ser reserva da Aston Martin compartilhado com a McLaren, de certa forma, acaba sendo um fator limitante para ele, porque não é como foi o caso do De Vries na Mercedes, né? Pinta uma vaga numa equipe cliente, a Mercedes, com todo o poder de Toto Wolff ali, consegue alocar os pilotos. A Aston Martin e a McLaren, por serem equipes clientes, inclusive da própria Mercedes, elas não têm essa possibilidade. Então, ele fica meio que refém do que pinta nesses dois times, em especial aquele que é, de fato, o seu contratante, que é a Aston Martin. Aí, você bem pontuou a situação do Alonso, do Lance Stroll, e mesmo na McLaren é um cenário muito difícil. Então, pintar uma vaga no grid da Fórmula 1 para ele como piloto titular, acho hoje uma possibilidade muito remota. E, enfim, tem ainda a Williams, eventualmente a vaga do Logan Sargent, mas a gente sabe que tem uma injeção de dinheiro muito grande dos Estados Unidos ali naquele cockpit do piloto norte-americano. Então, realmente fica difícil. E aí, eu acho que é importante a gente pontuar isso de maneira mais destacada, né? A galera desce o pau. Vai correr na Fórmula E, categoria merda, ou qualquer coisa que valha. A questão é que ele tem que correr, gente. Seja no WEC, na Indy, na Fórmula E, né? Onde for, um calendário que permita que ele vá para a pista e continue como reserva na Aston Martin. Precisa de ritmo o Drogovic, isso aí para ele. Como faz o Pietro Fittipaldi correr no European Le Mans Series, Campeonato Mundial de Endurance, IMSA e outras categorias eventualmente. Tá agitado a vida do Pietro. E ganhando, é o que é mais importante. Também falando agora sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1, mas também para 2025, foi dito um jornalista, o John Saward, disse... Não é qualquer um, hein, gente? O John Saward é um dos mais respeitados do paddock. Exatamente. Ele disse que Lando Norris teria um pré-contrato com a Ferrari. Isso é muito impactante, porque necessariamente você deixaria de ter os serviços de Carlos Sainz ou Charles Leclerc, né? Então... obviamente a equipe, sabendo a iminência de perder pelo menos um dos seus 2 pilotos, já teria ido atrás do nome mais quente das últimas semanas da Fórmula 1, né, Carlão? Lando Norris fez um grande GP da Grã-Bretanha, antes mesmo disso já era um piloto muito bem cotado, né? E agora surge essa informação. O Joe Saward tem um jeito meio esquisito de reportar as coisas, ele tem... É como se fosse um blog ali, e ele fala um monte de coisa, sei lá. A vida, o mar, a água, a natureza e o nosso... Do nada uma bomba de mercado. Exatamente. Eu só fiquei sabendo que o Norris vai pra Ferrari. E aí a vida, a natureza, as flores, enfim. Aí daqui a pouco o Sainz na Audi. Mas basicamente o que ele reporta é isso, né? Algumas das fontes dele disseram que o Norris teria um pré-contrato com a Ferrari, lembrando sempre, né, bom bater nessa tecla, que o Lando, em tese, tem vínculo com a McLaren até o fim de 2025. Então, a gente pode... Um pouco diferente na maioria dos casos. Exatamente. A maioria dos pilotos hoje está contratada até o fim de 24. É o caso dos 2 da Ferrari, diga-se de passagem. Tanto Leclerc quanto Sainz têm seus vínculos até o fim de 24. Então, eventualmente, a gente poderia ver o Norris pintando na Ferrari em 2026, já com os novos regulamentos de motores da Fórmula 1. Mas isso tudo a gente vai ter que esperar para ver. E é um tanto bizarro que essa informação surge no momento em que Alexander Albon também é especulado na Ferrari, né, Eric? Aí também você tem aí algumas... uma coisa que eu costumo falar, Carlão, que eu acho que deve ser assim também.
O representante de um liga ou troca uma mensagem com o representante de outro, às vezes os pilotos nem sabem, a maioria das vezes os pilotos nem sabem, só vão saber quando a conversa começa a agradar dos dois lados, né? E às vezes esse tipo de contato os pilotos não estão nem por dentro, e quando eles falam isso em entrevistas coletivas de que não estão sabendo de nada, às vezes é verdade. É verdade mesmo, né? Então as pessoas ficam bravas, aí tá mentindo, falando que não vai para a Ferrari. Às vezes eles nem sabem. E aí, uma das últimas especulações ou rumores, ou nome como queiram, é Alexander Albon indo para a Ferrari depois dessa passagem que vem tirando o leite de pedra da Williams. E é até bom pontuar, né? Porque isso até, de certa forma, é correlato ao nosso vídeo aqui de ontem no canal do Motorsport.com, né? A Red Bull teria começado contatos com o Leclerc e também sondando o Lando Norris para substituição do Sérgio Pérez, mas, segundo consta, a Ferrari está focada nesse momento em, além de se recuperar do ponto de vista desportivo, renovar o contrato do Charles Leclerc. Então o Albon surge mais como um potencial substituto ao Sainz, até por isso o próprio Joe Saward revive aquela história que pode colocar o Sainz na Audi, né? E é até bom pontuar, o Carlos Sainz pai, por exemplo, é piloto da Audi, então um bom relacionamento entre a marca e a família pode ser um indício de algo. Mas é engraçado que é mais uma fonte falando sobre Carlos Sainz da Audi. Eu acho que talvez... a enésima fonte. Talvez aí a especulação mais certa que exista hoje é o destino do Sainz pós-Ferrari, que realmente deve ser a Audi. E até voltando, por que a gente nem bate tanto na tecla do Drugovich para 2024? Porque isso tudo, em tese, né, gente? Respeitando-se os contratos, que nem sempre são respeitados, isso tudo é para 2024 ou 25. Aliás, para 2025 ou 26, não é para 24. Por isso que realmente é uma situação de mercado para o Drugovich muito difícil na Fórmula 1. Exatamente. Então é por isso que a gente insiste aqui que o Drugovich precisa competir, precisa correr, mostrar que ele é bom. E é muito bom, a gente sabe disso. E certamente vai ter algum lugar legal para ele correr. Você que está acompanhando a gente, mais uma vez, obrigado. Eu sempre peço para vocês se inscreverem no canal. Eu sei que você está assistindo a gente, gosta do nosso conteúdo e também, só que não se inscreveu no canal. Então, faça isso. Dê like também. Ative as notificações para vocês não perderem nada quando a gente sobe algum conteúdo interessante. Você não perde tempo em assistir. Talvez aí seja o primeiro a comentar aqui. Comentem, mas também com moderação ali. Educação nunca é demais, tá legal? Você acompanha o motorsport.com. Nas redes sociais, estamos nas principais delas. Além disso, você pode ouvir o nosso podcast, que agora tem até edição diária, podcast Volta Rápida. Você está ali fazendo alguma coisa, na academia, no carro, no trabalho, quer ouvir alguma coisa, quer saber o que aconteceu, já liga ali no podcast motorsport.com, Volta Rápida. Além disso, baixa o aplicativo. O aplicativo do motorsport.com é tão simples, é gratuito e você encontra nas principais plataformas, iOS ou também Android. A gente fica por aqui e voltamos em uma próxima. E você pode se inscrever aqui no nosso clube de membros também. Bem lembrado. Além das notificações, da inscrição, do like, clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de assinatura. Para os assinantes nível hard, lives exclusivas com o Rico Penteado, engenheiro são imperdíveis. Brasileiro que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1. Valeu, galera. Vamos nessa. Valeu.